Olá pessoal, esta é a nossa terceira aula do Excel Fundamental. A gente vai falar um pouco mais sobre formatação condicional. A gente fez uma enquete entre os alunos, eles pediram para retomar a aula anterior e falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais nos pormenores. Então, vamos dar início. Primeiramente, vamos recapitular o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente viu a diferença entre textos e números para o Excel e como converter texto para número e número para texto, ou fazer o caminho contrário. A gente apresentou algumas formas de fazer esse tipo de conversão. A gente também viu como fazer a conversão de uma coluna de texto para mais colunas, ou seja, dividir uma coluna que está com texto de acordo com o delimitador ou então com a largura pré-programada, como fazer com que ela seja dividida em mais colunas, né? Isso é muito útil para quando a gente faz a importação de dados de alguma fonte externa. Na formatação condicional, a gente viu como transformar uma tabela simples em uma tabela com um apreço visual melhor, dando destaque para os números, como fazer pontos de corte de números, como utilizar símbolos para fazer a formatação condicional, como botar linhas em tiras, e que a gente vai dar uma retomada nessa aula, a gente vai voltar nessa parte da formatação condicional, entrando nos pormenores de como fazer. Então vamos começar a aula de hoje. Eu trouxe aqui uma tabela bem simples, é um caso bem hipotético. Então, uma relação de nomes com as notas, a média aqui das notas, as notas de recuperação, a nota final e um resultado, se o aluno foi aprovado ou se foi reprovado. Normalmente, o que a gente mais usa a formatação condicional é para destacar aquela situação que se sobressai ou que atinge uma determinada meta. Esse exemplo aqui, a pessoa só ia para a recuperação se a nota aqui fosse inferior a 7. Então, como é que a gente poderia marcar isso daqui? Você seleciona a área que você quer, que tem aquele destaque. Na formatação condicional, nós temos um grupo de 5 padrões de formatação condicional. Regra de realce da célula, regra de primeiros e últimos, barra de dados, escala de cor e conjunto de ícones. Na aula passada, a gente trabalhou bem a parte de regra de realce e conjunto de ícones. E passamos batido um pouquinho pela escala de cor e totalmente batido nas outras duas. Bom, vamos começar pela regra de realce. O que eu quero aqui é destacar toda nota que seja superior a 7. Eu quero pintar ela de verde. Então, na regra de realce, a gente vai ter a opção é maior do que, e eu vou colocar aqui 7. E ele já dá aqui algumas sugestões de preenchimento, de formatação, o que ele queira. Então, por exemplo, a primeira que ele costuma colocar é o preenchimento vermelho claro com texto vermelho escuro. É até o que já está, às vezes, botando aqui como exemplo. Ficaria desse jeito. Mas não, eu não quero que seja vermelho. Eu quero que seja verde. Então, já tem a opção aqui de verde e texto verde escuro. Daniel, não gostei dessa formatação, eu queria só mesmo um número verde e negrito, eu quero alguma coisa que não está nesse conjunto. Então, a gente tem a opção aqui, formato personalizado. E lá no formato personalizado, ele vai abrir uma nova janela em que você vai ter mais opções de formatação. O que é que ele vai me trazer aqui de opções? A gente pode mudar a formatação do número, qualquer uma daquelas 11 opções pré-formatadas, ou ainda posso personalizar.
que foi o assunto da nossa aula número 1. A fonte, eu posso mudar o estilo dela, posso mudar a cor, posso mudar a opção de sublinhado e se está taxado. Não posso mudar o tipo de fonte, não posso mudar o tamanho. Na borda, eu posso ativar uma borda de um dos 4 lados e o estilo da borda, até a cor. Não posso alterar a grossura da borda. E no preenchimento, eu posso escolher qualquer um das cores. E uma coisa que só é possível na formatação condicional. Se você for formatar uma célula fora da formatação condicional, simplesmente não existe essa opção, que são os efeitos de preenchimento. Então, eu posso preencher uma das células como degradê, posso colocar ele saindo do amarelo, indo para o azul. Tá? Isso aqui só é possível na formatação condicional. Por que o Excel deixou só nessa opção? Eu não sei lhe dizer. Fora, ele não permite isso. Bom, e o que é que a gente tinha escolhido? Que seria negrito e verde. Verde mais forte aqui. Pronto. Note que ele só pintou de verde, deixou negrito apenas as 2 notas que passam da média 7. Daniel, mas nesse caso específico, se a nota fosse 7, não está pegando verde. Porque lá eu especifiquei que é acima de 7. Na formatação condicional, não existe é maior ou igual ao que? Não tem. Só tem é maior, é menor, está entre, é igual, um texto que contém, uma data que ocorre, ou ele marca os valores que estão duplicados. Mas se você clicar em mais regras, ele tem lá a opção, o valor da célula é maior do que, e também vai ter as outras, é maior ou igual a. Então, a gente vai ter todas as outras opções aqui. Eu não quero criar uma nova regra. Eu quero editar aquela regra que eu já fiz, alterando para que seja maior ou igual. Então, a gente clica aqui na formatação condicional, vamos em gerenciar as regras. Está aqui a regra que a gente criou. Editar a regra. E vamos só mudar isso daqui de é maior do que para é maior ou igual a. Ok, ok. Se esse daqui eu mudar para 7, por exemplo, agora vai estar pintado. Outra opção que é muito útil quando a gente importa é a gente poder encontrar duplicados. Às vezes você puxou aquela relação, colou de uma outra anterior, e para a gente identificar se, sem querer, a gente não puxou o mesmo nome 2 vezes, ou o mesmo número repetidamente, a gente pode vir aqui na formatação condicional e pedir para ele marcar os valores que são duplicados. Tá? Ele marcou todo mundo aqui que se repete. Então, o 10 aparece 2 vezes, ele marcou. O 8 apareceu 2 vezes, ele marcou. O 2 aparece 2 vezes, ele marcou. O 1 e o 9 não se repete, não estão marcados. Uma que a gente costuma utilizar muito no banco, já vai cair para nosso segundo tipo de formatação, é a escala de cor, que a gente usou na aula passada. Aí a gente já foi direto para a primeira opção. A gente tem várias opções aqui de formatação. E essas outras opções de formatações valem para quando você quer inverter a lógica. Por quê? Normalmente, quando a gente coloca
A barra, a gente quer que o melhor valor esteja verde e o pior valor esteja vermelho. Mas e se for sobre inadimplência? Bom, a gente pode mudar a escala para ele inverter. E se você não quiser esse padrão de cores, e você quer um outro padrão de cores qualquer, a gente pode vir aqui na Mais Regras e definir qual é a cor. Quem sabe você quer só as cores da sua empresa. Né? A gente consegue fazer esse ajuste fino. Um que a gente precisa usar muito e desconhece, deixa de utilizar no banco, simplesmente por desconhecimento. É a regra dos primeiros. Por exemplo, eu quero marcar aqui os 10% melhor. Vocês já ouviram falar? Você já viu alguém no banco falando sobre faz parte do primeiro decil? Muito bem, é aqui que você pode marcar. Eu quero marcar os alunos que fazem parte do primeiro decil. Eu clico aqui, mando ele pintar de verde. Pronto. Como a gente só tem 7 alunos, ele só vai marcar um. Eu posso aumentar aqui, senão eu quero os 20%. Os 25%. Pronto, 25%. Aí ele vai marcar 2. Ou então, se eu quero simplesmente o primeiro classificado, o maior entre todos, ele tem aqui a opção de 10 primeiros, mas você muda para primeiro. Da mesma forma, a gente pode marcar o que contém um determinado texto. Então, se eu marcar aqui que onde tiver reprovado, ele pinte de vermelho, ele agora vai procurar no texto. Se tiver aquela palavra ou parte daquela palavra, ele vai pintar com base na regra. A barra de dados eu acho ótimo, mas a gente usa muito pouco. O que é a barra de dados? Ele assume que o maior valor seria a célula inteira pintada e pinta os demais valores proporcionalmente a esse valor. Vamos aqui ao exemplo. Ele pegou que o 8,67, que é o maior valor, ele pintou todo de verde. E os demais, proporcionalmente, ele vai pintar parte da célula para fazer um comparativo. Ah, Daniel, mas eu não gostei não, não quero que seja o maior, eu quero que seja 0 a 10, a média pode ser de 0 a 10. Você pode vir aqui, lá no gerenciar, vamos editar, e onde está lá o mínimo automático e o máximo automático, a gente vai alterar para número e número, de 0 a 10. Prontinho. Então, de 0 a 10 aqui é o que chega mais perto, mas não vai preencher toda a célula, porque não é 10, é 8,67. O último foi o que a gente mais falou na aula passada, e são os conjuntos de ícones. A gente utilizou o sinal e o seta para cima e o seta para baixo. Eles são muito bons para quando a gente tem 3 graduações. Então, se a gente tem aquela pessoa que está abaixo do valor que você quer, aquele que está num valor intermediário e o que está superior. Se eu tiver uma classificação um pouco mais segmentada, eu posso usar os ícones de baixo. Então, nesse caso aqui, você poderia marcar o último para a pessoa que já está reprovada, a pessoa que vai ter que passar por uma recuperação, a pessoa... Você escolhe o padrão que você quiser e a quantidade de ícones de acordo com a sua necessidade. Então, a formatação condicional, ela tem esses padrões. Quando esse padrão não lhe basta, aí a gente vai para a condicional personalizada, como a gente fez na última aula. Então, na última aula, a gente fez a opção de criar uma nova regra.
e criamos uma fórmula. Vocês estão lembrados qual foi a fórmula que a gente criou para pintar uma linha e outra não, uma linha e outra não? Se eu quiser pintar as linhas pares, eu vou utilizar a fórmula mod, que deveria se chamar fórmula resto, né, que ela calcula o resto entre um dividendo e um divisor. Como dividendo, a gente usa o número da linha. O Excel, ele obtém o número da linha com a função lin, né, L-I-N. Aqui foi igual a 0, significa que é par. Porque todo número que eu divido por 2, se for exato, é par. E eu vou aqui na formatação, vou botar um preenchimento, um azulzinho mais claro. Pronto, ele automaticamente, independentemente da ordem que eu colocar isso aqui, eu vou colocar aqui essa ordem agora pela coluna G. Vou aqui em classificar, personalizar, sem o cabeçalho, classificar G do maior para o menor. Pronto, eu mudei, botei na ordem agora aqui, a coluna G, mas as linhas não se alteraram. Porque na minha fórmula, eu mandei ele verificar o número da linha. 3 vai ser ímpar, independente do conteúdo que vai estar aqui. 4 vai ser par, independente do nome ou dos números que estiver aqui. Outra coisa que a gente utilizou na aula passada foi a gente destacar uma linha inteira com base na informação de uma única célula ou de uma única coluna. Digamos que você queira deixar em negrito todo mundo que passou direto já na primeira fase, sem precisar de recuperação. Tem duas formas de eu fazer isso, né? Ou eu pego na coluna E quem tem uma nota igual ou maior do que 7, ou quem tem na coluna F em branco. Vamos pegar o da coluna E. Então, formatação condicional, nova regra. Quando a gente vai usar a fórmula, a gente pega a última opção. E aqui a gente vai colocar. Quando a coluna é 3. Por que é 3, Daniel? Porque é na coluna E. E a linha 3 é a primeira linha que está selecionada. Então, eu peguei da A3 até a H10. Então, a E3 é a minha primeira referência. E vou comparar ela, se ela for maior a 7. Só que o Excel ele vai arrastar essa fórmula e vai alterar esse E para A, para B, para C, para comparar cada uma das colunas. Para que ele não faça isso, eu não quero que ele faça isso, eu vou travar a coluna E. Como é que a gente trava? A gente coloca de cifrão, que é o símbolo para cima do número 4. Na hora que eu fiz esse travamento e fiz aqui a minha formatação para negrito, quando eu clicar em OK, ele vai comparar toda a linha que eu selecionei com a coluna E. Aqui ele está comparando com 2, aqui ele está comparando com 3, aqui ele está comparando com a linha 5, desculpa, está comparando com a linha 6, porque eu não travei a linha, eu travei só a coluna. Então ele vai andando isso aqui. Se eu tivesse travado a linha também, ele ia comparar apenas a E3 com todo mundo. Se isso daqui é maior ou igual a 7, que é 8,67, então ele é maior, ele ia pintar todo mundo de negrito. Vamos lá testar? Nova fórmula. Vamos usar a fórmula igual é 3 maior ou igual a 7. Não travei nada, agora eu vou travar. E o 3. Vamos mudar a formatação, dessa vez vamos pintar de laranja. Pronto, ele botou todo mundo laranja. Porque ele está comparando apenas com a 3. Se eu botar aqui, por exemplo, 6, que é um número abaixo de 7, ele tirou a formatação laranja de todo mundo.
que ele não fique comparando apenas com E3, eu travo a coluna, mas não travo as linhas. Ctrl Z para voltar, tirei aquela formatação. Eu sei que isso não tem a ver com formatação condicional, mas eu vou aproveitar para a gente trabalhar com validação de célula. Na linha aqui de baixo eu coloquei, selecione o aluno. Isso aqui, carros. Ele está puxando todas as informações de carros. Então, AV1, AV2, AV3, a média, a nota dele de recuperação, a média final e o aprovado. Digamos que eu queira que o aluno que eu selecionar aqui embaixo seja marcado aqui em cima de alguma forma. Posso fazer isso? Posso. Seleciono todo mundo. Formatação, nova regra. Eu quero que, caso a coluna A, então se a coluna A eu vou travar o A, minha primeira seleção é 3, for igual ao nome que eu selecionar aqui, que é no A14, você vê que quando eu seleciono ele automaticamente travou o A14, tanto a coluna quanto a linha. Eu quero que a borda seja esse rachuriadozinho em cima e embaixo. Prontinho, prontinho. Pronto, ele selecionou, você vê que Carlos está marcado em cima e embaixo. Se eu mudar aqui, não é mais o Carlos, eu estou escolhendo a Letícia. Ele pulou para a primeira. Não é mais a Letícia, eu quero agora selecionar a Sara. Pronto, ele marcou aqui a Sara. Daniel, mas você falou validação de dados. Daqui ainda é formatação condicional. A validação de dados é o que me permite ter essa lista aqui, ó. Ao lado da célula, aperta o botãozinho, sobe as opções da lista. Como é que você faz isso? Em dados, você tem a opção validação de dados. Para que serve a validação de dados? Para você bloquear o que alguém pode colocar naquela célula. O que é que a pessoa pode colocar naquela célula? Então, eu posso dizer que aqui na Sara, ele permita o que tiver numa determinada lista. E a lista, que é a minha fonte aqui, seja a relação de nomes. Então, eu selecionei a relação de nomes, deixei marcado aqui menu suspense na célula, e quando eu clico aqui, ele vai ter a relação de nomes. Mas você pode botar, por exemplo, que não seja aceito notas acima de 10. Porque não existe notas acima de 10. Então, você vem aqui para validação, ó, selecionei validação de dados. Números inteiros. Ou então um número decimal, pode ser um número, no caso decimal. E está entre, o mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser 10. Daniel, se alguém colocar algum número que seja abaixo de 0 ou acima de 10, o que é que o Excel vai fazer? Bom, ele pode primeiro dar uma mensagem de entrada, que assim que a pessoa clicar naquilo ali, já vai aparecer uma mensagem para ele. E ele também pode te dar uma mensagem de erro. Você escolhe qual é a mensagem de erro que vai acontecer. Então, você diz aqui. Pronto. Na hora que alguém tentar aqui botar uma nota 12, nota impossível, apenas notas entre 0 e 10. Ele não vai deixar eu colocar aquele número. Quando eu colocar aqui repetir, ele volta para eu editar e só deixa eu sair depois que eu botar um número que ele permita. A validação de dados é para isso. Eu gosto de usar a validação de dados para me permitir fazer essa seleção. Eu não sei se vocês notaram, mas eu cometi propositalmente um erro. Que erro foi esse? Vocês notaram que aqui, apesar da pessoa estar reprovada, ele pintou o nome de vermelho
mas não pintou o fundo de rosa. Eu não tinha dito que era para ser vermelho com fundo rosa. Por que foi que ele não fez isso nem com o João, nem com o Bruno? Porque lá na minha formatação condicional, quando a gente bota aqui para gerenciar, a fórmula que eu criei, a regra que eu criei para pintar as células que estão em linhas pares, está acima da regra que eu criei e reprovado. Como a célula aqui só modificava o preenchimento de trás, botava azul, não mexia com a letra, né? A cor da letra não choca com a regra do reprovado, mas o fundo choca. Aqui eu mandei ele pintar ele de azul e aqui eu mandei ele pintar de rosa. Eu não quero que o rosa, o reprovado, fique abaixo da formatação de regra. Então eu subo ela, coloco ela para cima. E agora, mesmo que ela faça parte de uma linha par, ele vai estar marcando com fundo rosa. Então, essa sequência aqui, ele vai empilhando. Então, ele primeiro vai fazer essa, depois ele vai fazer essa. Se chocar a regra, ele vai prevalecer com a de cima. Então, primeiro ele vai pintar a linha, depois ele vai identificar os reprovados, depois ele vai botar o negrito, e, por último, ele vai marcar as bordas da célula em que casa com o nome do aluno que eu selecionei lá. Vocês acham que, de formatação condicional, a gente está tranquilo? A gente explicou tudo? Ou falta mais alguma coisa? Acho que agora é mais praticar, né, Daniel? Porque, assim, precisa praticar isso aí, e só assim, acompanhando as aulas, a gente entende o que você está fazendo, está tendo o conceito, beleza, mas se não praticar, isso aí vai cair no esquecimento. Realmente, a prática vai te levar a situações que vão lhe causar dúvida. Essas dúvidas vocês podem trazer numa outra aula. Então, vocês precisam praticar para chegar nesse estado de dúvida, chegar naquele estado de exceção. Opa, essa condição aqui eu não tinha pensado, essa situação eu não tinha pensado. Será que é possível? Vocês trazem na aula e a gente consegue trabalhar ela. A formatação condicional, ela costuma ser muito utilizada quando a gente tem aquele grau enorme de dados na tela e eu preciso destacar a informação, porque visualmente, olha só, quando a gente olha para essa barra aqui, se ela não tivesse já em ordem, ela tivesse misturada, vamos botar aqui em ordem alfabética dos alunos, vamos lá. Coluna A de A para Z. Pronto. Visualmente você já consegue identificar que o melhor aluno de média aqui é a Letícia. Inclusive, ela passou de primeira, não precisou nem de nota de recuperação. Então, é necessário a gente ter algum tipo de formatação que identifique, nos facilite identificar aquelas informações discrepantes. O melhor ou o pior, uma média, os 10% melhores, os 10% piores, alguma coisa do tipo. É necessário a gente ter essa formatação. E se eu fosse fazer na mão, sair pintando um de vermelho, sair pintando um de azul, pegar as listas, tal, quando eu fosse mudar a ordem disso aqui, porque sabe, aquele ali agora está em primeiro lugar, tal, eu ia perder essa formatação. Então, eu preciso que seja calculado formatação à parte, com regras específicas, e eu defini as regras aqui. Na aula passada, a gente viu que a gente pode determinar a regra, não, eu vou pintar aquilo ali de azul, ou vou pintar aquilo ali, ou vou botar o símbolozinho do sinal, se for acima de 500, vou colocar amarelo se for entre 450 e 500. Então, visualmente, você já identifica como é que está a situação. Formatação condicional é para isso. O segundo assunto que eu queria tratar, que eu tinha planejado, é a gente trabalhar agora fórmulas e funções. Vamos começar do princípio. A gente já falou que nós temos colunas de
identificados por letras, linhas identificadas por números, a interseção das duas é uma célula. Na célula você pode colocar uma data, um texto, um número. Na hora que eu começo com um operador matemático, um igual, um mais, um menos, o Excel entende que você quer fazer um cálculo. Tá? Então, na hora que eu botei aqui igual 2 elevado a 2, ele vai fazer o cálculo que é 4. Isso daqui, esse 2 elevado a 2, é uma fórmula. Eu comecei com um operador matemático, o Excel chama isso de fórmula. É até por isso que a gente tem a barra de fórmulas aqui em cima. O Excel tem alguns cálculos pré-formatados, formas diferentes de calcular algo, que a gente chama de funções. Aqui na nossa base anterior, na nossa lista aqui de notas, se você notar aqui em cima, eu escrevi igual média de B3 a D3. Se eu apertar F2, ele até marca, aqui tá vendo essa bordazinha aqui, ó? Ele marca a área que eu coloquei. Eu posso mexer essa área, tá? Pelas bordas, eu posso marcar, alterar, e ele vai alterando a referência. Lembra de referência que a gente falou sobre intervalos e referência? Vamos voltar para cá. Essas funções, elas estão disponíveis na hora que a gente clica aqui em inserir função. Ele vai te dar uma lista das mais usadas, ou então vai separar elas em seus grupamentos. Então, eu tenho funções que tratam de regras financeiras, que tratam de data e hora, funções matemáticas e trigonométricas, estatísticas, de pesquisa e referência, tudo mais. Tem de todo tipo, dependendo da sua necessidade. Se você não quiser utilizar isso aqui, você tem também a faixa de opções fórmulas, que vai ter exatamente a mesma coisa, uma distribuição um pouco diferente. Então, se eu quero aqui matemática e trigonometria, ele vai te mostrar todas as funções que encaixam nessa categoria. Então, vai lá o nosso soma. Eu cliquei aqui, ele vai botar soma. Ele já abre a janelinha para dizer qual é o intervalo que ele precisa somar. Eu também posso colocar diretamente escrevendo aqui. Então, na hora que eu começo a escrever uma função, ele te dá uma lista de funções que se encaixam no que você começou a escrever. Você pode selecionar aquela que quer. Quando você apertar Tab, ele vai selecionar. E logo embaixo, ele vai te dizer o que é que ele está esperando que você informe para ele conseguir utilizar aquela função. Varia muito o que é que uma função precisa para fazer ela funcionar. Na soma, a única coisa que eu preciso são as partes da soma. Então, a soma vai ser 2, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 2. Então, ele vai somar 2 com 2 com 2. Eu separo cada um dos parâmetros, que são essas necessidades da função, com ponto e vírgula. Algumas vão ter coisas muito específicas, como, por exemplo, vou pegar aqui a função taxa. A função taxa, o que é que ela faz? Quando eu clico no botão função, ele dá uma explicação sobre o que é que essa função faz. Então, no caso taxa, ela retorna a taxa de juros por período em um empréstimo ou investimento. Nossa, nada mais cara de banco do que essa função. E quando você clica no parâmetro que ele precisa, vai ter a descrição embaixo do que é que aquele parâmetro faz. A primeira aqui, por exemplo, é NPER, é o primeiro parâmetro dele. Então, aqui é o número total de períodos de pagamento. Se eu estou calculando a taxa de um financiamento,
NPR vai ser o número de pagamentos. Vamos colocar aqui uma situação hipotética de um financiamento de 36 pagamentos. Quando eu vou para o segundo parâmetro, PGTO, ele explica, PGTO é o pagamento efetuado a cada período e não pode ser alterado no decorrer do empréstimo ou investimento. Ou seja, é a prestação. Então, vamos botar aqui uma prestação de R$360. VP é o valor presente, é a quantia total atual de uma série de pagamentos. Ou seja, se for um financiamento, foi o valor que foi financiado. Então, digamos que a pessoa financiou aqui R$6.000. VF é o valor futuro, ou seja, é se vai sobrar alguma coisa no final. Se fosse, por exemplo, um leasing, seria o valor residual no final dos 36. E o tipo é saber se aquele pagamento é no início ou no final do período. Ou seja, eu começo a calcular a partir do ponto zero ou a partir do primeiro período completo. Eu não sei se vocês conseguem notar, mas os três primeiros estão em negrito. Ó, NPR está em negrito, PGTO está em negrito, VP está em negrito. VF e tipo não estão em negrito. Por que eles não estão em negrito? Porque eles não são obrigatórios. Tudo que está em negrito, ele é obrigatório. Eu preciso dele para calcular. A função taxa só vai lhe trazer algum resultado se você preencher no mínimo esses três. Você pode deixar o VF em branco. O que é que vai acontecer se ele for em branco, Daniel? O próprio Excel escreve aqui, ó, quando não especificado, utiliza VF igual a zero. O Excel ele considera o VF zero se você deixar em branco. E o tipo? Está aqui escrito também, final do período igual a zero ou não especificado. Ou seja, se você não especificar, ele entende que é zero. Então, só precisa dessas três, 36, 360 e menos 6.000. Por que menos, Daniel? Bom, se o pagamento está positivo, e ele é o retorno do pagamento, então o valor presente ele tem que estar negativo, tem que estar no sinal contrário ao pagamento. Se eu botar o valor presente positivo, então o pagamento tem que estar... Isso é um princípio financeiro, não tem a ver com Excel. Mas é dessa forma que ele funciona. Quando eu clicar OK, ele vai dar aqui a resposta. O financiamento é de 5%. A taxa dele é de 5%. Eu pegando R$6.000 em 36 pagamentos, uma prestação dando 360, então é porque o empréstimo é 5%. Está correto? Está quase. Porque 5% foi o Excel arredondando. Se a gente aumentar aqui as casas decimais, você vai ver que não é exatamente 5%, né? É 4,94%. Mas depende do seu grau de precisão que você quer exibir. Isso foi só para exibir o taxa. Eu podia utilizar um PROC-V, eu podia utilizar um SOMACI como exemplo aqui para vocês. O que vocês têm que entender desse exemplo é toda função ela necessita de parâmetros. E o Excel te informa esses parâmetros de duas formas. Quando você começa a digitar que seleciona, logo embaixo da célula ele diz em que parâmetro você está e o que você tem que informar. Lá na janela anterior que eu mostrei, ele marcava de negrito que era essencial. Nessa forma aqui, que é a observação embaixo da célula, ele coloca entre colchete o que não é essencial. Então, para cá está aparecendo VF entre colchetes, tipo entre colchetes e estimativa entre colchetes. Espera aí, estimativa? Mas você não falou em estimativa na tela anterior, Daniel. Vamos voltar aqui para o FX. Quais são as opções? NPR, PGTO, VP, VF, tipo
Cadê a estimativa? Tá aqui, gente. É porque estava embaixo. Você tem a barrinha de rolagem, tem mais opções para baixo. O que é que a estimativa faz? É a estimativa do valor da taxa. Quando não for especificado, a estimativa é de 0,1, ou seja, 10%. É uma forma de aproximação que o Excel utiliza. Eu não estou querendo destacar a função taxa. O que eu estou destacando aqui são os parâmetros de funções. Se a gente utilizar aqui uma função, vamos botar aqui prox. E vamos para a função. Opa. Faltou botar. Eu falei para botar o tab e não usei, né? Botei o tab aqui, eu selecionei a função. Quando aperto Fx, ele vem aqui as opções. Então, algumas funções têm muitas opções. Então, o valor de pesquisa, a pesquisa de matriz, a matriz retorno, se não for encontrado, o modo de correspondência, aí rola aqui, tem lá, o modo de pesquisa. E cada uma delas tem uma explicação para que serve. E se você ainda não entender por essa explicação, aí embaixo tem um botãozinho de ajuda da função que ele vai levar para uma página na internet que vai explicar cada uma das funções e dar exemplos. Inclusive com opção, algumas funções com a opçãozinha de você copiar uma tabela ou copiar uma planilha para experimentar aquela função. Eu falei que todas têm parâmetro, mas não é verdade. Existem algumas funções específicas do Excel que não tem parâmetro nenhum. Mas mesmo quando tem parâmetro, eu preciso dos parênteses. Exemplo, lim. A gente não acabou de usar lim quando a gente usou lá o mod para pintar as linhas que são pares aí. Então, quando eu aperto aqui, lim não tem parâmetro. Então, eu coloco, abre parênteses, fecha parênteses. Vou dizer, essa linha é assim. Outra. Então, hoje. Mas a data de hoje. Outra, a função agora. Traz a data de hoje na hora atual. Outra, a função call, que são colunas. Então, ele está me dizendo que essa aqui é a coluna 3. Não, Dani, é a coluna C. Mas a fórmula ele traz números. Então, é a terceira coluna. Então, algumas funções trazem parâmetros. A grande maioria vai trazer parâmetros. Se você não souber como utilizar aquele parâmetro, ou o que quer dizer aquele parâmetro, você pode recorrer ao Fx aqui no campo. E esse Fx vai te trazer a telazinha com as opções em que você pode preencher aqui mesmo, ou aprender um pouco sobre aquela opção, ou de exemplo. Ou você pode se basear nas regras de tela que ele coloca embaixo. O que eu estava querendo aqui mostrar para vocês é que existem funções, elas têm parâmetros, e o Excel utiliza ela para fazer operações mais complexas. Tá? A gente vai ter momentos em que a gente vai trabalhar um conjunto específico de funções. Na próxima aula, inclusive, eu pretendo trabalhar com as funções de número, então máximo, mínimo, as opções de contagem e as opções de trabalhar texto. Esquerda, direita, extrair texto, minúscula, maiúscula, primeiro e tal. Primeiro, que eu digo, primeira maiúscula. Isso aí já são funções específicas que a gente vai trabalhar na próxima aula. Mas o que eu precisava mostrar para vocês é que tem essas funções. Normalmente, tudo que começou com igual aqui, o Excel vai entender como fórmula. Mas há algumas pessoas que têm um entendimento um pouco diferente. Que é fórmula quando você mistura
bota duas funções, bota duas operações. O que é operação? É qualquer conjunto de números ou de resultados de funções em que você tem um operador matemático no meio. Quais são os operadores matemáticos que o Excel utiliza? Ele utiliza o mais, o menos, para vezes ele utiliza o asterisco, para dividir ele utiliza a barra, e para elevar ele utiliza o acento circunflexo. Então, se eu botar aqui igual a 10 circunflexo 2, ele vai transformar em 100, que é 10 elevado a 2. São esses os 5 operadores que o Excel utiliza. Eu não me lembro de algum outro, eu acredito que ele só tem esses 5 mesmo. Mas, via de regra, tudo que você começar com um operador matemático, o Excel vai entender como fórmula. Se eu começar aqui com mais 2 menos 15, tá, fez o cálculo. Eu não precisei começar com igual. Comecei com mais. Vai funcionar. Ele não vai funcionar e começar com o acento circunflexo, né? Porque se é para elevar, eu preciso de um número antes. Mesma coisa com a multiplicação e a divisão. Eu preciso ter um número antes. Mas o mais e o menos tem o mesmo efeito para o Excel que o igual. Gente, por hoje é só. Beleza. Não parece, mas já faz 1 hora que a gente está aqui conversando. Eu espero que a gente tenha conseguido fechar o assunto de formatação condicional. Espero que vocês tenham ficado um pouco intrigados sobre os próximos capítulos das aulas, porque agora a gente começou a introduzir funções, que é o principal motivo que a maioria está aqui no curso. Tá? Como utilizar as funções, como fazer os cálculos do Excel e tudo mais. E a gente deu o primeiro passo, né, nessa direção. Agradeço a todo mundo a presença. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o joinha. Se vocês quiserem compartilhar isso aqui com outro colega, peguem o link desse vídeo e enviem para ele que estiver com dúvida com formatação condicional. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima aula. Olá, galera. Galera. Olá, galera. Vamos lá.